O mundo ele jaz no maligno, já diz a palavra de Deus, e a igreja está aqui para orar, para interceder, para que tudo corra, né, segundo a melhor maneira possível, né, para que as almas elas não pereçam sem conhecer a Jesus. Porque se a pessoa conhecer a Jesus, irmãos, metade do problema já está resolvido, né? Jesus ele disse que no mundo teremos aflição. Verdade, nós teremos aflições, passamos por luta, mas a metade da luta é culpa nossa mesmo, né? Metade da luta é a gente mesmo que arrumou, né? Tem que reconhecer, irmãos, porque a Bíblia diz, olha, se alguém tem que reclamar de alguma coisa, reclame primeiramente do seu pecado. É verdade? Lá na carta de Tiago, a Bíblia diz, né, que nós devemos perseverar e a tribulação, ela vai gerar a paciência. Glória a Deus. Não é verdade? E a paciência, ela vai gerar a esperança. Não é verdade? E a esperança, ela vai gerar a fé. Porque a pessoa que não tem fé, a pessoa não tem esperança. Qual a esperança que aquele rapaz, né, que sequestrou o ônibus, né? Qual a esperança ele tinha quando ele cometeu aquele ato, né? De atirar para uma pessoa que tinha nada a ver com nada, né? Mas a igreja orou, eu me lembro, né? Essas 2 últimas terças-feiras eu não pude vir, porque toda vez que eu já estava dentro do ônibus, caiu um pé d'água. E eu não posso molhar o violão, né? Porque se molhar, aí como é que eu vou louvar a Deus depois, né? Se molhar não dá, a capa ela não segura, né? Eu já fiz o teste, ela não segura, não. A água passa, que é uma beleza. Meu guarda-chuva está todo furado, eu tenho que comprar outro. Quem vai orar a Deus para Deus ele me dar prosperidade? Comprar um guarda-chuva maior daqueles grandão, né? Para Deus ele proteger, né, os elementos, né, de louvor. E para louvar a Deus a gente tem que caprichar, é ou não é? Ou vamos fazer tudo relaxado? Vamos caprichar ou não vamos? Então tem que caprichar. Se é para Jesus, é para caprichar, não é verdade? Tem muita gente que critica, para que tudo isso? Não, irmão, tem que fazer isso e mais alguma coisa. Amém? Jesus ele merece o pior ou merece o melhor? Ele merece o melhor. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, vou falar nem irmão, vou falar irmãs, né? Porque só tem irmã aqui hoje. Vamos fazer uma oração antes da gente ler a Bíblia. Hoje eu vou terminar 9 horas, né? Se chegar alguém durante a mensagem, tudo bem, mas até 9 horas a gente dá a paz do Senhor para não acostumar mal o povo. Então essas 2 últimas terças-feiras foi por causa da chuva. Eu mandei a mensagem, eu até fiz a mensagem de vídeo para a pessoa ver que eu estava dentro do ônibus, né? Quer ver, a pessoa duvida, mas toda terça-feira vai fazer o quê? Né? A Bíblia diz que nós devemos vigiar e depois fazer o quê? Orar, né? Não é orar e depois vigiar, está errado, é vigiar e depois orar, né? Então está dentro da contingência bíblica. Vamos orar. Você que está com a sua oferta, você que trouxe a sua ajuda, né, para a obra de Deus, vamos orar pela Fundação Reviver também. Levanta a sua mão com a sua oferta, os seus R$2, R$5, aquilo que Deus preparou, que Deus ele vai recompensar, amém? Todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade tão singela que o Senhor nos concede esta noite, Pai. Muito obrigado pela presença do teu povo que tem sido fiel nesse propósito. E nós queremos, Senhor, dar lugar ao Espírito Santo para falar com a sua igreja esta noite. Que o Espírito Santo tenha liberdade esta noite para falar profundamente e para nos exortar segundo a necessidade, segundo, meu Deus,
a urgência da igreja, porque sem a profecia a igreja perece, e a profecia é a palavra de Deus. Todos digam graças a Deus, igreja. Coloca dentro da salva a sua ajuda cantando: quem ajuda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu, bem alegre, lá no céu. Mas quem ajuda lá no céu, e Deus e o nosso Pai. Amém. Abra a vossa Bíblia. Louvado seja o nome do Cordeiro. Como é que vocês foram de Páscoa? Comeram muito ovinho? Eu não posso nem mais comer ovinho. Eu estou com a glicose lá em cima, 146 a glicose. Desde que pode comer ovinho, come, né? Mas eu não estou nem aí para ovinho de Páscoa mais não. Passei dessa fase. Mas não critico quem come não, né? Se a gente ficar muito preso a essas coisas, irmão, a gente acaba virando um crente meio amalucado, né, irmão? Quem já viu crente amalucado? Quem já viu? Tá cheio, né? Todos digam amém. Mas a mensagem de hoje vai ser uma mensagem que diz respeito à Páscoa. Amém? Então abra a vossa Bíblia lá em Lucas. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 22, se não me falha a memória, versículo 33. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Lucas 22, 33. Estamos aqui na igreja pentecostal Deus é Amor do Castelo. Nós estamos folheando a nossa Bíblia. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 22, vê se é isso mesmo, que fala da crucificação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 22. Vamos ler a partir do versículo 31. Amém? Amém. Glória a Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31. Hoje só tem crente, então pode ser uma mensagem mais temperada, né? Com aquela pimenta malagueta. Quem está entendendo, diga amém. Com aquele giló. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Eu agora estou comendo giló, quiabo. Eu como, irmão. O que botar no meu prato eu como, não tem problema não. Tem essa muita, não come isso, não come aquilo, não. Não tem esse negócio não. Eu vou querer comer uma cocada, eu vou querer comer um McDonald's. Tem uns irmãos, irmão, que estão tão perturbados, né, da mente, tem uns crentes que estão tão perturbados, que estão dizendo que o McDonald's está vendendo lá um sanduíche com o nome do diabo. Tem crente que está tão lelé da cuca, irmão. Eu não sei se é muito jejum ou se é pouca Bíblia. Aí a pessoa faz jejum, e não lê Bíblia, fica malucado, porque não tem a proteína, né? Aí fica inventando um monte de coisa, irmão. Sanduíche com o nome do diabo, do McDonald's. Olha, não deixa seu filho comer. Irmão, eu como. Se eu pudesse comer, eu comia. Quer botar ovo da Páscoa? Bota aí que eu como. Se me der de graça, eu como. Agora comprar, eu não compro, não. Quem está entendendo, diga amém. Se me der, eu como. Mas comprar, não compro, não. Tá caro. Eu prefiro comprar uma barra de chocolate, né? Sem açúcar, né? 80% de cacau. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, vamos mergulhar na palavra. Esses crentes perturbados para lá, irmão. Quem gosta de ouvir Deus falar, diga amém. Amém. E Deus fala através da Bíblia. Não vai atrás dessas conversas, não. Amém, igreja? Papo furado de crente que não lê Bíblia
e fica arrumando chifre na cabeça de cavalo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o sanduíche do McDonald's com o nome do diabo, que isso? Só faltava essa, irmão. Eu tenho que rir para não chorar, irmão. Vai ter cada crente maluco, né? Eu espero que eu não seja um deles. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 31. Quem achou, diga glória a Deus. Sou maluco por Jesus. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha aí. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, olha aí, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro falando. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Levante a Bíblia. Vamos orar. Canta assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Vamos lá, com fé. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Nesses 20 minutinhos, Senhor, abra, Senhor, a janela do céu, para que possamos contemplar a Tua glória, para que sejamos fortalecidos pelo alimento do céu, pelo maná que desce. Oh, aleluia, meu Deus, pela comida que o Senhor distribui na mesa dos salvos. Ó Espírito Santo, fala mesmo, Senhor. Tem total liberdade, meu Deus, para disciplinar, para exortar, para redarguir, para orientar e para edificar a tua igreja. Alimento do céu esta noite. Oh Espírito Santo, governa. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Pode glorificar a Jesus. Que Deus abençoe. Pode bater palmas. Pode exaltar o nome daquele que vive. Cristo vive. Aleluia. Irmãos, aqui nessa passagem, né? Jesus já estava se preparando para encarar a cruz, né? Hoje é terça-feira, mas essa semana foi a semana que o povo do mundo, não os crentes, mas o povo do mundo comemora a Páscoa, né? E é uma oportunidade de nós falarmos de Jesus. A gente nunca vai combater, né, o costume, né, deles celebrarem a Páscoa. A gente nunca vai combater o costume do povo do mundo de celebrar o Natal. Muito pelo contrário, não é uma oportunidade que o crente tem para falar das coisas de Deus. Quem está entendendo? Ninguém vai combater uma barata usando uma metralhadora. Você vai usar no máximo que você vai usar é uma sandália, né? Ou subir em cima da cadeira, como já vi muita gente fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, a gente não vai combater o povo do mundo
por eles celebrarem a Páscoa, por eles guardarem o sábado, por eles guardarem o domingo. Eles fazem o que eles quiserem, mas o crente ele tem que aproveitar as oportunidades. Quem está entendendo? Como diz a palavra de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bate palma e dá glória a Deus. Tem que aproveitar. Aleluia. E essa passagem, ela deixa bem claro que Jesus sabia o que lhe esperava. Jesus, ele veio para isso. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória, se eu estiver errado, depois os irmãos me avisem, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer toda a obra que Satanás realizou durante a sua missão aqui na terra. Porque lá em João, no Evangelho, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão ele veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então a obra de Deus na terra, a obra do Espírito Santo na terra, através da igreja, é desfazer as obras do diabo. Grita, queima ele, igreja. Queima ele. E Jesus sabia o que lhe aguardava, porque era a missão dele. Como a ovelha muda foi levada ao matadouro, e Pedro, o apóstolo mais afoito, né? O mais sanguíneo, né? Sanguíneo é aquela pessoa que ela é muito assim, espontânea, né? Não pensa para falar. Primeiro fala, depois pensa. Quem conhece gente assim? Eu sou uma dessas. Eu tenho que me consertar, tenho que pensar antes. Mas se eu pensar muito, eu acabo não falando nada. Quem está entendendo, diga amém. E ali Pedro ele dizendo: Senhor, aonde fores, né? Aonde fores eu estarei contigo. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro falando. Mas Jesus sabia que Pedro, na hora H, ele iria negar a Jesus. Não é verdade? Quando chegaram lá os soldados do templo, juntamente com Judas Iscariotes, né? E Judas Iscariotes identificou quem era Jesus através de um beijo falso. Não é verdade? Naquela escuridão não dava para ver quem era quem, mas Judas conhecia Jesus, sabia, né? As feições do Senhor Jesus. Eu acho impressionante, irmãos, porque quando Jesus ressuscitou, aqueles discípulos no caminho de Emaús não se lembravam mais como era a feição de Jesus. E hoje tem gente que pinta até quadro, né, irmão? Dizendo que aquilo ali é Jesus. Quanto engano, né? Mas voltando ao texto, e Jesus sabia que Pedro haveria de negá-lo, e não deu outro, irmãos. Quando Jesus foi levado, né? Judas, com um beijo, Jesus ele foi traído por Judas. Jesus olhou para Judas e com aquele olhar de compaixão ainda, mesmo sabendo que Judas seria, né, o filho da perdição, mas Jesus está sempre pronto para dar uma oportunidade. E Jesus olhando para Judas, Jesus ele disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem, Judas. Quem está entendendo? Mas nem assim Judas se arrependeu. E ali os homens maus levaram Jesus. Pedro ainda tentou, né, impedir, arrumou uma espada, não sei aonde que ele arrumou aquela espada, mas a Bíblia diz que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, que era o filho do sumo sacerdote Ananias, não é verdade? E Jesus, vendo aquilo, disse: Pedro, guarda a tua espada,
e pegando a orelha, né, do filho do sacerdote, Malco, né, e colocou no mesmo lugar, curando o filho do sacerdote, por nome Malco, né? E Jesus foi levado pelos homens maus. Essa é a paixão de Cristo. Ali começa o sofrimento do Calvário, quando Jesus foi levado para ser julgado perante Pôncio Pilatos e aquela multidão que dizia: solta Barrabás. E Pilatos perguntava: e a esse homem aqui chamado Jesus, o que é que eu faço com ele? E a multidão dizia: crucifica. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Crucifica. Parecia a derrota, mas não foi a derrota não. Ali foi o cumprimento da palavra de Deus. Para isso o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Através do sangue que foi derramado, os nossos pecados foram apagados na memória. No nosso memorial não existe pecado, porque as páginas do nosso memorial, elas foram cobertas com o sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. O sangue de Jesus cobriu o livro das obras, porque a Bíblia diz que pelas obras ninguém é salvo, né? Nós somos salvos pela fé, porque a própria palavra de Deus, ela diz que o justo viverá da fé. A fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, deixa bem claro que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então a fé é o nosso salvo-conduto para entrarmos na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui porque nós temos fé. Nós viemos, deixamos o conforto da nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. Deixamos a zona de conforto da nossa casa Glória a Deus. e viemos cultuar a Deus pela fé. Glória a Deus. Sabemos que nós não somos merecedores. Sabemos que nós somos iguais a Pedro, porque na hora que a coisa aperta, muitas vezes nós não temos força para não negar o nome de Deus. Mas pela fé nós sabemos que Deus, ele é fiel para nos guardar, Glória a Deus. para nos livrar, Glória a Deus. para nos proteger. Glória a Deus. Como diz o Salmo 124: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam afogado a nossa alma, as correntes teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que criou o céu e a terra. Pode glorificar, igreja. A salvação vem de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer: ah, eu me garanto. Garante nada, rapaz. Garante nada. Na hora H você é amarela. Quem está entendendo, diga amém. Na hora H você sai correndo, você faz igual a Pedro, tá? Pode fazer até pior, né? Porque quando perguntaram: olha, esse daí, ó, é um dos tais. Esse Pedro aí, esse rapaz aí estava junto com Jesus. E Pedro dizendo: não, nem conheço esse Jesus. Olha aí. E ali chegou o outro e perguntou: olha, mas esse rapaz aí, esse daí estava com Jesus outro dia desse aí.
Isso aí estava abrindo culto na igreja do Zamor e agora está fumando, está bebendo, está falando palavrão. Ué, vem cá, você não é um dos tais? E Pedro dizendo, não, nem conheço esse Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a blasfemar. Isso quer dizer, irmão, que ele começou a falar até palavrão. Quem já viu o pregador falando palavrão em cima do púlpito? Agora virou moda. Queima ele, Jesus. E pela terceira vez, você não é um dos tais? E Pedro dizendo, não sou não. Mas a sua fala não nega. Você tem um jeito, você tem uma maneira de se vestir, você tem uma maneira de falar, o seu semblante é um semblante daqueles que andam com esse Jesus. Quem está entendendo, igreja? O povo do mundo olha para nós, pelo semblante, ele sabe a quem nós pertencemos. Os olhos do mundo estão fitos, porque tudo que nós fizermos de errado, o povo vai lançar em rosto. Ué, mas essa irmã não é crente? Ué, mas esse irmão não é crente? Como é que está falando palavrão? Como é que está agindo dessa forma? Por que essa pessoa vai à igreja se essa pessoa não crê nesse Deus que essa pessoa está cultuando? Não crê. Irmãos, e Jesus ele deixou bem claro, Pedro, quando se converteres, quem está entendendo, diga amém. Pedro, quando se converteres, confirma os teus irmãos. Quer dizer, Pedro não estava convertido. Pedro ainda não cria. Quem está entendendo, diga amém. Pedro ele só foi crer no dia de Pentecostes, quando os 120 irmãos estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João, apelidado Marcos, e o Espírito Santo desceu. Ali sim, ali Pedro ele começou a sentir uma diferença. A operação do Espírito Santo começou a mudar as atitudes de Pedro, a maneira de Pedro se expressar. Amém, igreja? Amém. Até ao autocontrole, aquela impetuosidade, Pedro já começou a controlar, porque o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, juntamente com amor, juntamente com alegria, juntamente com a fé, juntamente com a bondade, juntamente com a benignidade e o domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, essa pessoa não fala mal do seu próximo. Essa pessoa nem pensa mal do seu próximo. Quem está entendendo? O amor de Deus inunde o coração ao ponto dessa pessoa querer alcançar as almas que perecem por esse mundo. Foi o que nos levou a orar por aquele rapaz que foi atingido, naquele sequestro daquele ônibus, E Deus ele ouviu a oração dessa igreja. O rapaz nem sabe que nós oramos, mas nós estávamos aqui orando e intercedendo. E Deus ouviu a oração. Quando 2 ou 3 eles oram, Deus ele diz que a oração de um justo pode muito pelos seus efeitos. Irmãos, nós dependemos de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, de jeito nenhum. Nós somos fracos, somos falhos. É por isso que nós buscamos o Espírito Santo. A nossa garantia é saber que Deus ele é bom. Jesus ele sabia que Pedro haveria de negá-lo. E Jesus ele deixou bem claro: olha, Pedro, antes de o galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou daquelas palavras de Jesus. No momento da crucificação, Jesus estava sendo levado, já para ser julgado, para ser pendurado na cruz. E ao longe, Jesus ele olhou para Pedro. Eu fico imaginando a cara de Pedro, depois de Pedro negar a Jesus, e o galo cantou.
na terceira negada de Pedro. E Pedro olhando Jesus lá de longe, Jesus olhando para Pedro e o galo. Quá, quá, quá! Imagina a cara de Pedro, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, todos nós somos iguais a Pedro. Nós podemos fracassar, mas se nós confiarmos em Deus, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, não é confessar para o irmão não, tá? Não é confessar para o pastor nem para o padre não, viu? Confessar significa reconhecer. Repita comigo: reconhecer. Se nós reconhecermos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de toda a iniquidade. Quem tem essa fé? Quem tem essa segurança? Quem tem essa firmeza que o sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade? Então glorifica a Deus só até aqui. Aleluia. Vamos orar para Deus guardar a nossa saída, né? Para a gente terminar mais cedo hoje. Hoje a conversa foi para crente, mas o crente também precisa se alimentar, né? Deus está cuidando das ovelhas que estão reunidas no aprisco, né? Para que elas não saiam. A coisa mais fácil é botar para fora da igreja, viu? Então os que estão dentro da igreja, nós vamos amá-los. Quem está entendendo? Amém. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus, que haja um amor verdadeiro no meio da igreja, o amor desinteressado, Pai. Botar para fora da igreja é muito fácil, mas trazer as almas, Senhor, é muito difícil. Que o Senhor venha guardar-nos, venha nos alimentar durante a nossa caminhada, Pai. Que não faltem as vitaminas espirituais, as proteínas, Senhor. Todas a necessidade espiritual da igreja seja suprida com o mantimento do céu, que é a Tua palavra, Senhor. Jesus é o pão que desceu do céu, e dele nos alimentamos pela Sua palavra que nos alimenta, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade graciosa. Em paz nós viemos, Senhor, e em paz nós estamos voltando para os nossos lares. Vamos dar a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Quem quiser oração pode vir. Aqui a caixinha. Hoje não precisa passar de novo.